Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas mais intrincados e, sem dúvida, mais relevantes do direito financeiro brasileiro hoje, as chamadas emendas PIX. A nossa análise vai além da simples mecânica orçamentária, viu? O que a gente vai decifrar aqui é o profundo embate institucional entre os poderes da República que essa questão toda revela. No fundo, é um debate sobre a própria essência do princípio republicano na gestão do dinheiro público. Vamos começar a desvendar esse labirinto? Para a gente entender essa dinâmica complexa, a nossa análise vai seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, vamos revisitar a crise do orçamento secreto, que foi, digamos, o pecado original que deu causa a toda essa discussão. Depois, a gente examina a base constitucional que serviu de fundamento para as novas emendas. Na sequência, analisamos a posição do Supremo, que impôs um novo paradigma de transparência. Aí, vemos como o Congresso reagiu com a nova lei complementar e, por fim, a gente faz uma reflexão mais crítica sobre o que esperar do futuro da governança orçamentária no país. Então, vamos lá. O ponto de partida aqui é absolutamente crucial. Para entender a natureza e os desafios das emendas PIX, é indispensável voltar um pouco no tempo, na origem de tudo, a crise institucional e de transparência que foi deflagrada por aquele mecanismo que ficou conhecido como orçamento secreto. O orçamento secreto, ou tecnicamente as emendas de relator, a tal da RP9, representou uma verdadeira anomalia no nosso direito financeiro. A característica central dele, como a gente vê aqui, era a apropriação privada de uma função que é essencialmente pública, a alocação do orçamento. A ocultação de quem era o parlamentar proponente e de quem seria o beneficiário final criava um sistema, na prática, imune ao controle social e aos órgãos de fiscalização. E isso, claro, configurava uma violação frontal de princípios basilares da administração pública, aqueles lá do artigo 37 da Constituição: publicidade, impessoalidade, moralidade. Todos eles. A inconstitucionalidade era tão flagrante que provocou a atuação do Supremo Tribunal Federal. No julgamento da ADPF 854, a Corte foi categórica. Como a gente pode ler nessa citação do voto da ministra Rosa Weber, a prática era simplesmente incompatível com a forma republicana. E é fundamental entender um ponto aqui. O STF não fez um mero controle formal, sabe? Ele estabeleceu um standard, um padrão material de constitucionalidade para todo o processo orçamentário. Basicamente disse que transparência e rastreabilidade são condições inegociáveis numa república. Bom, com a extinção da RP9 pelo Supremo, o Congresso precisou buscar um novo caminho, um novo veículo para a alocação de recursos em suas bases. E a solução foi encontrada em um modelo que já existia na Constituição e que foi fortalecido por emendas como a 86 de 2015 e principalmente a 105 de 2019, que institucionalizaram as emendas impositivas, tanto as individuais quanto as de bancada. A mudança de paradigma que se propunha era, no papel, muito clara: substituir a opacidade pela rastreabilidade. O novo modelo, ao contrário da RP9, exigia a identificação pública do autor da emenda e a vinculação da despesa a uma finalidade específica. Formalmente, parecia a solução perfeita, a antítese do orçamento secreto. Mas, como a gente vai ver, a prática revelou novas e complexas questões. E a base normativa para isso está toda no artigo 166-A da Constituição, que foi inserido pela emenda 105 de 2019. Ele prevê basicamente duas modalidades de repasse. A primeira, no inciso I, é a transferência especial, que é justamente a que foi apelidada de emenda PIX. A característica dela é o repasse direto do recurso para o Caixa de Estados e Municípios, sem uma vinculação prévia a um projeto específico. A segunda, no inciso 2, é a transferência com finalidade definida. Esse é o modelo mais tradicional, em que o recurso já chega carimbado, vinculado a um objeto pré-determinado. Obviamente, foi essa flexibilidade na execução da emenda PIX que abriu uma enorme margem para questionamentos sobre controle e planejamento. Acontece que a simples existência de um dispositivo na Constituição não tornou o mecanismo imune ao controle de constitucionalidade. A forma como as emendas PIX foram implementadas na prática logo levantou sérias preocupações, reabrindo todo o debate sobre a transparência orçamentária, intensificando um diálogo por vezes bem tenso, entre o legislativo e o judiciário. A questão central que se colocou ao STF foi exatamente esta: será que essa nova modalidade, na sua aplicação real, estava cumprindo os requisitos de transparência e de impessoalidade que a Constituição exige? A falta de mecanismos de controle prévio, como convênios ou planos de trabalho detalhados, criou um risco enorme da gente estar, na verdade, reeditando o problema do orçamento secreto, ou seja, a pulverização de recursos sem conexão com políticas públicas estruturadas, só que agora com uma roupagem de legalidade formal. E a resposta do Supremo não demorou.
Numa demonstração de total coerência com o que já tinha decidido na ADPF 854, a Corte, ao julgar as ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema, suspendeu a execução das emendas PIX. E o fundamento foi essencialmente o mesmo. A norma constitucional que exige transparência não pode ser contornada, não pode ser driblada. Aquele padrão republicano que foi estabelecido para a RP9 foi aplicado por analogia a essa nova modalidade de emenda também. E a decisão do STF não foi só de suspender. Ela teve um caráter que a gente chama de aditivo, ou seja, ela estabeleceu as condições para que o mecanismo pudesse ser considerado constitucional. São 3 pilares, como podemos ver. Primeiro, planejamento, exigência de um plano de trabalho prévio, com objeto, finalidade e prazos bem definidos. Segundo, publicidade, uma classificação orçamentária clara da despesa em plataformas de acesso público. E terceiro, controle, garantia da plena atuação do controle externo, feito pelo TCU, e também do controle interno do próprio Executivo. Diante dessa decisão do Supremo, o Congresso se viu obrigado a legislar sobre o tema. A grande questão que se coloca, e que é o centro da nossa análise a partir de agora, é se essa nova lei representa uma genuína adequação à decisão da Corte ou se ela configura o que a gente chama de efeito backlash, uma reação institucional para tentar preservar a autonomia do Legislativo na alocação desses recursos. E essa resposta legislativa veio na forma da Lei Complementar 210 de 2024. Esse diploma legal passa a ser, então, o novo marco regulatório para a execução das emendas individuais e de bancada. O objetivo é declarado: preencher justamente as lacunas de transparência e de controle que foram apontadas pelo STF. A pedra angular da nova lei, o seu conceito central, é o de projeto estruturante. A norma tenta induzir que os recursos, principalmente os de bancada, sejam direcionados para ações de maior impacto, de maior relevância, evitando aquela pulverização em pequenas obras sem nenhuma conexão com um plano maior. Em teoria, isso atende de frente à preocupação do Supremo com a racionalidade e a eficiência do gasto público. No entanto, a crítica doutrinária já aponta para um ponto de grande vulnerabilidade: a indeterminação, a falta de clareza do que é, afinal, um projeto estruturante. Se essa definição não for preenchida por critérios objetivos, o risco que se corre é que ela se torne uma mera cláusula de estilo, permitindo que as velhas práticas de alocação paroquialista continuem, só que agora sob uma nova roupagem legal. A constitucionalidade da lei, na prática, vai depender da efetividade desses mecanismos de controle. E assim a gente chega ao nosso ponto final de reflexão. Depois dessa sequência intensa de crise, de judicialização, de resposta legislativa, o que esperar do futuro da governança orçamentária no Brasil? A verdade é que estamos em um ponto de inflexão. A intervenção do Judiciário abriu uma janela de oportunidade para reformar o processo orçamentário, para alinhá-lo a parâmetros mais republicanos. A Lei Complementar 210 é uma peça importante nessa equação, mas o sucesso dela vai depender de uma vigilância constante da sociedade civil e, claro, dos órgãos de controle para garantir que a transparência, de fato, prevaleça sobre os interesses fragmentados. A questão fundamental que fica no ar e que ainda não tem resposta é: estamos de fato construindo uma governança orçamentária mais republicana, mais transparente, ou estamos apenas assistindo a uma adaptação formal do sistema para preservar as mesmas práticas clientelistas de sempre? A resposta que será dada a essa pergunta nos próximos anos vai ser um verdadeiro termômetro da vitalidade e da qualidade da nossa democracia. Se essa análise aprofundada contribuiu para a sua compreensão desse tema tão complexo e tão importante, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. A gente se vê na próxima!